Os irmãos estão acompanhando aquilo que estamos trazendo do livro do Gênesis. E na última oportunidade nós lemos o capítulo 45 e falamos ali sobre o encontro de José com seus irmãos e o resultado da sua atitude naquela oportunidade em colocar diante dos seus irmãos a situação, revelando-se a eles. Nós vimos naquela oportunidade que a graça e o amor de Jesus estava presente na graça e no favor de José para com seus irmãos. Depois nós falamos sobre a compaixão amorosa de José para com seus irmãos, revelando-se a eles e recebendo-os em seu palácio, como fosse também a atitude amorosa de Jesus, que revelou para nós o seu grande amor e o seu perdão. Depois nós vimos também naquela atitude a providência de Deus, trabalhando para que tudo acontecesse conforme Deus, através de José, havia dito aos seus irmãos anos lá atrás, quando por causa dos seus sonhos foi ele vendido para uma caravana de etíopes. E nós falamos naquela oportunidade que a convicção da vontade de Deus e não a convicção do homem, José, foi a realidade que dirigiu todos aqueles acontecimentos. Os irmãos devem estar lembrados que pontuamos sobre isso e dissemos algumas coisas naquela oportunidade. Não havia rancor no coração de José, não havia de forma alguma nenhuma dificuldade em ele liberar o perdão, porque ele se esforçou grandemente para que isso pudesse acontecer. Foi uma atitude voluntária de José, ele não teria nenhuma obrigação de se revelar aos seus irmãos, não os quis humilhar naquela oportunidade, e sim fazê-los entender que a palavra de Deus se cumpriu, que eles se curvaram diante dele, e fazer com que eles pudessem se arrepender de sua atitude. Nós vimos que o afeto de José trouxe afloradas emoções sobre ele, sobre seus irmãos, ao ponto dele chorar um choro tão alto, uma dificuldade tão grande daquela revelação, que até a casa de Faraó ouviu. Depois nós vimos que através disso houve a grande reconciliação. A obra de Deus foi definitivamente na restauração da comunhão, das relações estabelecidas entre José e os seus irmãos, e vimos, por fim, o resultado disso tudo. É fruto de uma transparência de vida. Nós dissemos naquela oportunidade que não adianta ficar escondendo as coisas, nem dissimulando, é preciso ser transparente, como José foi para com seus irmãos. E a transparência às vezes dói, às vezes causa choro, porque nós temos que revelar quem nós somos de fato, e as pessoas precisam entender quem elas são. Depois nós falamos sobre a ideia de que tudo aquilo aconteceu porque estava dentro dos planos de Deus, que os irmãos não se sentissem atemorizados, que seus irmãos não ficassem amedrontados, porque Deus fez com que tudo aquilo acontecesse para que pudessem eles serem preservados em virtude da grande fome que iria se instaurar naquela região, como de fato por 7 anos se instaurou. E por fim nós falamos que aquela atitude de José, ela foi reconfortadora, ela trouxe conforto ao coração dos seus irmãos e trouxe a eles a possibilidade então de entenderem toda a vontade de Deus realizada naquele momento de reconciliação. Depois concluímos falando do texto que Faraó então fez com que o seu pai e a toda a família viesse para o Egito, e José então mandou que fosse buscar o seu pai, e todos ali se encontraram, e nós agora vamos para o capítulo 46. Convido você então a abrir a sua Bíblia, capítulo 46 do livro do Gênesis. Nós vamos dar seguimento naquilo que estamos refletindo nesses dias aqui e pensando sobre
a história de José e seus irmãos. Agora é a partida deles para o Egito, com Jacó, seu pai e todos os familiares. Em torno, os estudiosos discutem aí se foram 71 pessoas, se foram 73 pessoas, e a Septuaginta fala de 75 pessoas, mas entre 70 e 75 pessoas correspondeu àquela comitiva que agora Jacó, com a família de seus filhos, seus netos, somado ao povo de Deus que chegou ao Egito naquela oportunidade com os filhos de José, Manassés e Efraim, que lá estavam já, e sua mulher, girou em torno de 75 pessoas. Ao passar dos anos ali naquela localidade, o povo que saiu já depois com Moisés foram milhares de milhares, para mostrar que Deus preservou não só o povo no Egito, mas os fez sair uma grande população rumo à terra prometida. E a história, basicamente, desta chegada a Canaã, que se deu com Josué, anos depois, mais de 40 anos depois, começa aqui no capítulo 46. A história de tudo que concluiu na conquista de Canaã, basicamente começa aqui no capítulo 46, com a saída de Jacó para o Egito e o seu estado plantado ali com a sua família, e posteriormente a saída do povo de Deus, anos depois da morte de José, para conquistarem a Canaã. Então vamos ler o texto, depois pensarmos algumas coisas aqui. Gênesis 46, dá para você ficar de pé? Acompanhe a leitura aí. Os irmãos sabem que nós estamos trazendo de cada capítulo aquilo que julgamos mais importante. Havia outras coisas para falarmos no capítulo 45, mas nós extraímos aquilo que de fato era o centro do capítulo 45. Igualmente vamos fazer hoje aqui no capítulo 46. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba e ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel: Jacó e seus filhos que vieram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Cami, os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma mulher cananeia, os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zerá, e Onã, porém morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu, os filhos de Sacar, Tola, Pulva, Jó e Sinrom, os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padan-Aram, além de Diná, sua filha, todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gade, Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arodi e Areli. Os filhos de Azé, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Serai, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e
Malquiel. São esses os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia. E esses deu à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Com 33, aí já vão 49. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. São esses os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas, com 49, 63. O filho de Dan, Uzim, os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Jezer e Silém. São esses os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e esses deu ela à luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres, os filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Amém. Podem sentar. Queridos, aqui está, portanto, como disse ainda há pouco, a continuação da história. Essa bela história de condução de Deus sobre o seu povo. O comentarista Matthew Henry, ele chama essa passagem desses 34 versículos do capítulo 46 de Gênesis como um recorte daquilo que está registrado lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Abra sua Bíblia aí para você ver como faz sentido o que Matthew Henry tenta dizer sobre esses acontecimentos do capítulo 46, que praticamente finalizam o acontecimento do encontro de José depois de ter sido vendido pelos seus irmãos com o seu pai, e agora ele juntos com ele no Egito, basicamente na terra de Gósen. Então, são coisas que não estão fora de um planejamento e de uma direção dos céus. E olha só o que diz o capítulo 3 de Provérbios, versículo 6, onde Matthew Henry nos traz aquilo que pode ser aplicado a José e a Jacó dentro dessa história bela do povo de Deus. Diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Matthew Henry está dizendo que a atitude de Jacó durante todos esses anos e a atitude de José lá no Egito durante todos esses anos foi uma atitude de retidão, uma atitude de reconhecer a Deus como seu Deus. Não é à toa que logo ao receber a comitiva que vem do Egito com seus carros para levar seu pai e os seus irmãos de volta com todas as suas famílias e seus familiares, seus filhos e os filhos das suas servas, ao todo 70 pessoas, a primeira coisa que Jacó faz é ir até o lugar de sacrifício, a Beceba, e oferecer a Deus, em nome do seu pai e de sua fé,
o sacrifício a Deus e pedir a orientação de Deus para essa saída da terra de Canaã e ir até o Egito. Vocês devem imaginar o coração apreensivo de Jacó, por certamente ter ouvido a notícia de que seu filho estava vivo, e a viagem toda, e se seria de fato bom ir para o Egito naquela altura de sua vida, os anos já de idade pesando sobre seus ombros, toda a expectativa de um novo momento num país estranho, numa cultura diferente. Como estava apreensivo o coração desse homem. Mas imagine também a alegria dele de poder se encontrar com seu filho. Tanto é que o texto nos diz aqui ao final, quando ele se encontra com José, ele diz: já posso morrer. A mesma coisa que o pai que Zacarias disse quando viu a Jesus, né? Agora os meus olhos viram a salvação, já posso morrer. A ideia, quando se diz essa expressão na Bíblia, não significa que ele queria morrer. Ele estava querendo apenas dizer: eu vou morrer feliz porque reencontrei o meu filho. Assim como aquele homem disse quando viu a Jesus: agora eu vou morrer feliz porque a promessa de Deus se cumpriu, se encarnou, está aqui diante dos meus olhos. Então a ideia aqui é um misto de apreensão, de dificuldade, de medo, mas de muito contentamento por saber que iria se encontrar com o seu amado filho José. E eu imagino como foi essa jornada, como foi esta viagem. Queridos, fazer uma mudança não é fácil. Você já se mudou alguma vez? Poucas pessoas se mudam. Você pode ter se mudado de casa. Você já se mudou de lugar? Eu acredito que somente ali o capitão Júlio César, talvez o sargento Ranieri, só esses. Aqui nesse auditório, mudou de feira para cá. Isso não é mudança, é uma só mudança. Agora imagine muitas mudanças. Olha aí, Dona Gina saiu do Rio, foi para a Índia, veio para a África, parou no Brasil. Mudar é coisa complicada. Eu sei o que é isso. Fui filho de militar, meu pai se mudava de 2 em 3 anos. Não tinha amigos, não sabe o que é família. Depois, entro no ministério pastoral, mudança e mais mudança. Muda de igreja, muda de ambiente, muda de estilo, o ambiente que você está, o povo, é tudo cultura diferente. Rapaz, mudança não é brincadeira. Mudar de casa, hein, já é uma apreensão. Agora imagine mudar de lugar. Uma pessoa idosa, com sua família, com seus bens, com seus filhos. Sair da terra que ele esperava que era a terra que ele terminaria os seus dias. Ir para uma terra que era a terra pagã, a terra do Egito. Gente, não é fácil. E mudança, a gente só sente paz no coração quando ouve de Deus e tem dele a orientação, aí há paz no coração. Eu, por exemplo, já mudei de algumas igrejas. A última delas, eu sempre disse, era a igreja dos meus sonhos. Meu sonho era terminar meu ministério pastoral lá onde eu estava. Mas aprove a Deus me trazer para cá. E eu vim com paz no coração, porque se tivesse tormenta eu tinha ficado lá, porque lá era o lugar que eu queria. Mudança, por mais difícil que seja, a gente precisa da orientação de Deus, livrando aqueles que mudam obrigatoriamente, como os militares, não têm escolha, ainda assim se colocam numa lista de opções, né, para ver se alguma daquelas pode ser contemplada, mas mesmo assim, quem é crente pede a Deus: Senhor, me manda para tal lugar, eu não quero ir para um lugar tal. Foi isso que Jacó fez. E aqui vem uma lição para mim e para você muito grande. Por mais surpreendente que sejam as mudanças, e a mudança de estilo e de atitude, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a direção de Deus. Olha o versículo número 1 aí, e 2 e 3. Partiu, pois, Israel com tudo que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios a Deus
ao Deus de Isaque, seu pai. Falou o Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Imagine agora, a apreensão se transformou em quê? Em paz no coração. E a decisão que Jacó tomou, nós vamos ver mais à frente, foi com base no que ele ouviu do próprio Deus. Primeiro Deus disse para ele: eu sou o Deus de teu pai e sou o teu Deus. Compreender quem é Deus faz toda a diferença nas nossas apreensões, nas nossas expectativas, em nossos medos, em nossos receios. Saber o que Deus está nos dizendo e seguir a direção que Deus está nos dando, nos dá segurança, nos faz compreender e entender que Deus está nos apontando o caminho. E é isso que a gente tem que fazer muitas vezes, queridos. Primeiro, louvar a Deus, adorar ao Senhor e consultá-lo em oração. Será que temos feito isso antes de tomarmos qualquer decisão em nossa vida? Será que temos feito isso quando vamos mudar de lugar, de opinião, de pensamento, de comportamento, quando vamos mudar de projeto de vida? Será que temos consultado a Deus? Será que temos buscado a orientação do alto em oração? Esta é a primeira lição que a gente tem aqui no texto. E meu querido irmão, minha querida irmã, quando Jacó escolhe Beceba, ele escolhe porque ali era o memorial, era o lugar onde os seus pais, onde tanto Abraão quanto Isaque, seu pai, tiveram um encontro com Deus. Para nós, qual é o lugar que temos encontro com Deus do ponto de vista de memorial? Nós que somos membros de uma comunidade, não é outro lugar, é aqui. É aqui onde você cultua, onde você adora, onde você tem o espaço para orar, para ouvir a palavra de Deus. É o lugar onde Deus tem falado ao seu coração muitas e muitas vezes, e falará todas as vezes que você aqui estiver. Basta você buscar o Senhor de todo o seu coração. Tuas apreensões, teus medos, teus receios, tuas dúvidas, tuas incertezas, certamente se dissiparão, e a clareza virá sobre ti, o entendimento da posição que você tem que tomar, da decisão que você tem que tomar. Foi o que Jacó fez. Não foi a comitiva do Egito que veio, os carros que Faraó mandou, que fez ele prontamente subir no carro e partir com seus familiares para o Egito, não. A primeira coisa que ele fez foi orar ao Senhor no lugar da adoração, buscar a orientação de Deus. Não foi porque chegou aquela... E eu quero dizer para você que o carro que foi buscar Jacó, eu acho que foi diz um carro aí, um carro de ponta. Hein? Será que foi a Ferrari? Foi um carrão, não foi um carrinho meia boca não, viu? Não foi por causa do carro que chegou lá, que ele disse: agora eu vou para o Egito, meu filho me mandou o carro de Faraó. A carruagem melhor que tinha, que era a carruagem dele, veio me buscar. Não foi o que ele viu da comitiva que chegou para buscá-lo com seus filhos e famílias, que o decidiu sair daquele lugar. Ele ficou apreensivo: já estou velho, o que eu vou fazer lá? Como é que eu vou subir daqui com todo mundo? A primeira coisa que ele fez foi consultar a Deus, e a sua decisão só foi tomada depois que ele conversou com Deus. E às vezes a gente vai muito pela aparência, né? Nós somos muito levados pelo que vemos. E decisões nossas são tomadas muitas vezes, queridos, de mudanças que a gente faz radicalmente na nossa vida, sem consultar a Deus, depois nós nos arrebentamos. Porque fomos pelo que vimos e não pelo que Deus disse que era. Temos que ter muito cuidado. Mudanças devem partir de nós depois de ouvirmos a direção de Deus para a nossa vida. Mudanças precipitadas por aquilo que vemos, por aquilo que achamos, por aquilo que imaginamos, podem causar grandes prejuízos para a nossa vida. Segundo lugar, a apreensão de Jacó também era porque
ele pensava: o que vai ser dos meus filhos numa terra pagã? O que pode acontecer com a minha família, que tem buscado a Deus até agora, o Deus de Abraão, meu avô, de Isaac, meu pai, o Deus que nos prometeu uma terra, e nós vamos agora para o Egito, aquela terra pagã. E vocês viram aqui na leitura do texto, que José orientou os seus irmãos a dizer para Faraó que queria ficar em Gósen, porque os egípcios não gostam de pastor. Como tem muita gente que não gosta de pastor, os egípcios não gostavam de pastores, e José orientou: olha, por favor, vocês digam que o trabalho de vocês é pastorear, para que vocês possam ir para a região onde há pastores, a região de Gósen. Imagine a apreensão de Jacó, saber que um lugar deste, onde não havia respeito para o tipo de labuta que a sua família lhe dava desde sempre, um lugar pagão. Vocês se lembram do almoço que José ofereceu? Eles ficaram numa mesa distinta, José em outra e os egípcios em outra, não se misturavam com os povos. Já pensou tomar uma decisão, levar uma família para um lugar desse? Não é fácil. Por isso foi preciso consultar a Deus, foi preciso buscar a orientação do Senhor. Terceiro lugar, esse texto nos ensina também que quando Jacó ofereceu o culto e os sacrifícios, aí no versículos de 1 a 3, que lemos ainda há pouco, que Deus falou com ele, algumas verdades. Primeira coisa, o culto que Jacó prestou foi um culto de gratidão a Deus. Eu imagino, porque o texto nos sugere isso, nos infere esta verdade, porque ele ofereceu sacrifícios. E todas as vezes que a palavra do versículo 1, oferecer sacrifício, está nas Escrituras Sagradas, ela diz respeito à ideia de oferecer louvor, e significa oferecer aquilo que é sacrificial em louvor e gratidão a Deus. Era como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu vou tomar a minha decisão, mas eu quero agradecer a Ti primeiramente. Queridos, às vezes nós tomamos decisões sem reconhecer o que Deus fez por nós até então, no lugar onde nós estamos plantados. É preciso oferecer sacrifício de louvor e de gratidão ao Senhor. Segundo lugar, essa oferta de gratidão e de louvor a Deus, ela deve ser também apresentada com uma certeza de que Deus está ali. Quando ele ouve o Senhor dizer: Jacó, Jacó, ele prontamente responde: eis-me aqui, Senhor. Ele entendeu que Deus estava ali. Por vezes, queridos, nós entramos no lugar de culto, da prestação de louvor e de adoração ao Senhor, e não atentamos à nossa percepção de que Deus está neste lugar. E criamos uma série de aparatos, uma série de objeções para entender que Deus está. Deus é onipresente e está em todos os lugares. Quando oferecemos a Ele um sacrifício de louvor genuíno e perfeito, Ele se faz presente, Ele fala e nos responde às orações. Vai da nossa condição, da nossa consciência, de entender que Ele está naquele lugar de sacrifício. E se não conseguimos perceber, a culpa não está nele que não está presente. Sabe por quê? Porque muitas pessoas no mesmo dia, no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo culto, sentem que Deus falou com ela. Por que algumas não sentem? Foi o mesmo culto, foi o mesmo lugar, foi o mesmo ambiente, foi a mesma oferta de louvor. É porque não estão sintonizados genuinamente com a ideia da presença de Deus naquele lugar. Portanto, o problema não está em Deus, está em quem oferece a Ele o sacrifício de louvor. O problema não está em que Deus não falou, Ele fala. O problema está em quem não está disposto a ouvir, porque não se preparou sacrificialmente para ouvir a sua voz. E tem gente querendo ouvir muitas coisas por aí, menos a voz de Deus. Quarto lugar, a gente precisa entender que quando oferecemos a Deus o nosso culto de louvor, Ele nos responde com a orientação certa e precisa. Olha o versículo número 3 aí, 4 agora. Então disse:
Olha o que Deus disse a ele: eu sou Deus. O Deus de quem? De teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti o quê? Uma grande nação. Eu descerei contigo. Que coisa gloriosa, a certeza de que Deus ia com ele. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, ou seja, não fique com medo, porque o teu povo voltará para esta terra que eu prometi a teu pai Abraão, a teu pai Isaque, a teu pai Abraão. Vocês não vão ficar o tempo todo lá não, vocês voltarão para Canaã um dia. Vou fazer de vocês uma grande nação. Agora preste atenção, a fome estava instaurada na terra. Se eles continuassem ali, nesses 7 anos de escassez, todos morreriam. O planejamento de Deus foi que eles subissem, se transformassem numa grande nação, não morressem e voltassem para tomar a terra prometida com um grande povo que foi constituído lá no Egito com essa saída. Não temas, ó Jacó, eu estou contigo, vou descer com você, vou voltar com você. Que coisa gloriosa. Certeza da presença de Deus, meu irmão. Minha irmã. Deus responde, Deus fala. E Deus está conosco em todas as nossas decisões, quando tomamos sob a sua orientação. Pensa nisso, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, por mais apreensão que ela traga para você, por mais medo que possivelmente ela esteja trazendo para você. Pense nisso. Deixa eu contar uma experiência que eu tive ontem. Resolvi ontem conhecer o Poço Azul. Pense num lugar difícil de chegar. E apavorante. Fiquei com pavor. Descer, eu até brinquei e disse para o rapaz lá da gruta: Pedro disse que Jesus desceu às regiões inferiores da terra, que foi o inferno. Eu estou descendo num lugar tão bonito desse, na região inferior da terra, que pavor. Mas sabe o que me agradou? Foi depois que eu entrei naquela água cristalina, azul, e eu olhei para o céu, aquele sol entrando, na única abertura que tinha, eu olhei para cima. Que coisa maravilhosa é saber que Deus está ali naquele lugar. A presença de Deus tira o nosso medo, o nosso pavor. E eu só entrei e saí, só tirei minha foto e vim para fora, deixei o povo lá dentro. Porque o medo paralisa. O pavor estanca. O pavor nos deixa inertes. Agora, quando nós ouvimos a voz de Deus, não tema, eu vou com você, eu estou com você. Os medos são dissipados. Não é assim que diz? Os meus medos se vão, minha dor, pois de paz tu e... Está vendo? É isso aí que a gente canta. Porque a gente se apavora. Jacó se apavorou. Jacó teve medo, mas quando Deus disse: Jacó, sou eu, e não temas, eu descerei com você, e também garanto a você que voltarei. E você sabia que Jacó não foi enterrado no Egito? Ele voltou. E mais tarde, anos depois, Moisés tirou este povo todinho que para lá um dia desceu. E aí, Josué os fez entrar na terra prometida. Deus cumpre o que Ele fala aos seus filhos, quando eles o buscam de todo o coração. Amém? Não precisa temer, não precisa se apavorar. Deus fala, e fala conosco por meio da sua palavra.
O texto é interessante porque nos mostra que nós ouvimos a voz de Deus somente quando nós estamos em comunhão com Ele. Como disse ainda há pouco, tem muita gente que está no mesmo lugar e não ouve a voz de Deus, e outros ouvem. Qual é a diferença? É porque uns vieram sacrificar, cultuar verdadeiramente a Deus. Outros não. Vieram por algum outro motivo, mas não para oferecer sacrifício. Deus só fala com quem se apresenta a Ele. Ele vai chamar, Jacó, Jacó. E você vai ouvir a voz de Deus. Joedson, Joedson. É. Micaela, Micaela. Cláudia, Cláudia. Bruna, Bruna. Você que vai ouvir a voz de Deus, se você estiver oferecendo a Deus e Ele está falando no seu coração, você vai ouvir o que Ele está dizendo. Agora, se você não oferecer sacrifício, você não vai entender nada. Vai ser mais uma prédica, mais um sermão, mais uma exposição da palavra, e isso não vai fazer diferença nenhuma na tua vida e nas decisões que você tem a tomar. E poderá ser tarde quando você observar a decisão que tomou errada por não ter ouvido a direção de Deus na sua vida. Quinto lugar. Quando Deus fala conosco, Ele fala para nos encorajar. Foi assim que disse a Josué: ser forte e corajoso, não temas. Foi assim que os espias voltaram e 10 deles disseram: não dá não. Vamos para o plano B, porque os homens de lá são homens grandes demais. Inclusive nós vimos um cacho de uva sendo carregado por 2 deles num grande varal. E nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos, somos ser trucidados. Não dá não, não tem um plano B aí não. Aí os 2 que voltaram disseram: sim, de fato, a terra mana leite e mel. Tem coisa boa lá. Os homens são grandes, mas nós vamos entrar em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Deus fala, com quem Ele fala, 10 não ouviram a voz de Deus, nem viram o que Deus havia prometido. 2 viram e foram sem temor, e vocês conhecem o resultado: tomaram a terra. Deus só nos fala, queridos, quando estamos com medo, para nos encorajar, não é para nos amedrontar mais não. Para amedrontar nos basta o nosso próprio medo e os nossos inimigos. Deus nos encoraja para tomarmos a decisão certa. Amém? Agora, já caminhando para o fim da nossa reflexão, o encorajamento de Deus traz conforto, traz paz ao coração e faz-nos tomar a decisão certa. Veja o texto aí, versículo 5. Então, se levantou Jacó de onde? De Berseba. Berseba era o lugar de quê? Do culto, da adoração, do sacrifício, onde Deus falou com o seu avô, com seu pai, e agora fala com ele para tomar a decisão. E os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Aí vem o texto dizendo que eles tomaram os bens, o gado, tudo que possuíam, os descendentes. Aí traz a lista de todos eles até o versículo de número 27.
E eu acho interessante que aqui vem uma lição preciosa para mim e para você, que a gente deve sempre compreender e buscar entender para não tomar decisões erradas. Embora Deus esteja nos levando, nos dando direção, Deus não nos quer como pessoas inertes, inativas e sem apresentar nossos bens e nossas riquezas e nossas posses. Deus nos quer levar com tudo. E tem algumas lições aqui para mim e para você que a gente tem que aprender aqui nesta noite sobre isto. Primeiro, por que será que eles tinham que levar tudo para o Egito? Por uma simples razão: para mostrar que eles não eram pobres, miseráveis, que estavam chegando para serem simplesmente ajudados pelos egípcios, para depois serem cobrados por terem recebido a ajuda. Deus é sábio, leve tudo, porque eles vão ver que vocês foram abençoados aí na terra, estão chegando para lá, mas não são mortos de fome não, e não são pessoas sem ofício, sabem trabalhar, têm bens, têm gado, têm famílias. Sabe por quê, queridos? Infelizmente a gente vive também hoje, como naquela época, o tempo das pessoas que muitas vezes dão, entregam, cedem alguma coisa para depois cobrar. Então a primeira lição é esta: vocês chegarão lá não de mãos vazias, chegarão com tudo que eu lhes dei aqui, e lá eu os abençoarei mais ainda. Essa é a primeira lição para mim e para você. Não deixe nada para trás quando você estiver indo na direção que Deus está te levando. Leve tudo e consagre ao Senhor. Quando você receber algum benefício de alguém, receba com gratidão, mas não se apresente como um miserável que não sabe fazer coisa alguma. Seja honesto na sua lide, no seu trabalho, que Deus vai te abençoar. Digam que vocês são pastores, que labutam com a terra e com o gado, com o rebanho. Sejam o que vocês são, aonde vocês estiverem. Não sejam outros, sejam vocês mesmos. Amém? Isso faz diferença, irmãos. No mundo de tantas mutações, onde vivemos muitas vezes o espírito camaleônico. Você sabe qual é o espírito camaleônico? Você é uma coisa no lugar e é outra coisa no outro lugar. De acordo com o lugar, você muda a roupagem. Seja quem você é no lugar em que você estiver. E diga quem você é, sendo grato em seu coração, oferecendo a Deus o seu trabalho. Ofereça o melhor que você tem no lugar em que você estiver, com tudo que você levar, entregue para serviço e glória de Deus, não apenas para a sua manutenção e o seu sustento. Outra lição preciosa: é preciso que a gente seja satisfeito com o que o Senhor nos deu e levarmos conosco tudo o que o Senhor tem nos dado para servir a Ele no lugar em que Ele nos está levando. Ou seja, não vá com o coração insatisfeito, vá com o coração grato. Tome as decisões na sua vida com o coração agradecido. Obrigado, Senhor, porque tenho isto e vou com isto, porque foi o Senhor quem me deu. A gente está vivendo um tempo difícil hoje, meu irmão, minha irmã. A gente vive uma época onde a credibilidade foi embora. Não sei quantos assistiram o Jornal Nacional ontem. E os outros jornais da mídia. Hoje, o presidente em exercício, vou chamar assim, presidente em exercício, marcou uma reunião com todos aqueles que foram ontem listados
para elaborarem um documento jurídico para anular o processo da Lava Jato. Eu ri. Para os outros vale. Tudo que a mídia disse vale para prender aqueles que estão presos. Agora, para eles que estão no poder, e olhe, todos da linha de frente, incluindo o próprio presidente em exercício. Ministros, deputados, presidente da Câmara, presidente do Senado, não escapou ninguém. E vem mais por aí. Dizem que chega a 170, só do primeiro nível. Não estou falando dos pé rapados, não. Que credibilidade esse país está mostrando para o estrangeiro? Que credibilidade nosso legislativo, nosso executivo e nosso judiciário tem para nós, depois de ter rasgado a Constituição 2 vezes? É só você ler a sua Constituição, você tem ela na sua casa. Leia lá o artigo 5º e o artigo 6º da Constituição. Só lê esses dois, não precisa ler a Constituição toda, não. O STF rasgou. Já havia rasgado anteriormente. Rasgou de novo agora. Que credibilidade a gente tem? Vivemos num mundo onde a credibilidade foi embora. Mas o texto aqui de Gênesis 46, com a atitude de José e de seu pai, e daquilo que eles deveriam dizer a Faraó no Egito, para não serem aproveitadores da terra, nos mostra que devemos estar satisfeitos com tudo que o nosso Deus tem nos dado e entender que é melhor termos credibilidade em uma posição inferior de humildade do que passar vergonha tendo uma posição elevada. Que vergonha foi para esse povo ontem. É uma posição elevada, mas vergonhosamente foram expostos aos 4 cantos da nação. É preferível a gente ser humilde, mas ter a dignidade, a credibilidade, sermos quem nós somos, temos o ganho do que nós temos, justamente sem defraudar ninguém. Este é o texto que nos ensina verdades preciosas nesta noite. Eu queria então finalizar, meu irmão, minha irmã, depois de dizer todas essas coisas, aplicar algumas verdades. Primeira delas, se você não guardou nada do que foi dito, como sempre eu digo, guarde isso que eu vou dizer agora. A bênção de Deus nos dirigindo para nossos deslocamentos deve ser feita sob a direção dEle, oferecendo-lhe culto e sacrifícios. Jamais tome uma decisão para tomar qualquer coisa que você tem que fazer para se deslocar, seja de lugar e seja de tomada de posição, sem ser feita na presença de Deus em sacrifício. Segundo, entenda que Deus responde quando lhe buscamos em orações e nos dá segurança para a tomada de nossas decisões. É Ele quem vai dar segurança. Quando nós o buscamos, Ele vai nos responder claramente o que devemos fazer. Deus fala. Terceiro, a comunhão que mantemos com Deus nos mostra o caminho que devemos seguir, mas nos dá alegria do reencontro com quem queremos reencontrar, que foi o caso de Jacó com José, o seu filho. Quando tomamos a decisão aos olhos de Deus e sob a sua direção,
a alegria nos acompanhará. Nós encontraremos o que estamos buscando e o que esperamos durante tantos anos se concretizará. Que Deus nos abençoe. E que você, nesta noite, pense no capítulo 46, releia-o em casa. E tire para você mesmo outras lições. O tempo que eu tinha para tirar foram essas que eu abordei nesta noite. Que o Senhor nos conceda a graça de assim entender.